Pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundamentos dos processos de desinfecção, né? Primeiro a definição, né? O que é desinfecção? É um processo que vai estar utilizando de agentes químicos ou não químicos, né? Aí pode ser UV, calor, né? Com então o objetivo de inativar micro-organismos patogênicos que causam então doenças, né? Ao ser humano. Então a gente vai ter aí bactérias, protozoários, vírus, além também de algas que também vão causar então males então ao ser humano. A ideia aqui da desinfecção é que a gente também a gente está dividido aqui entre a identificação, assim, quais que são os patogênicos e como a gente identificar a presença, porque se a gente vai fazer um processo de desinfecção, a gente precisa saber da eficiência. Então a gente tem que ter um monitoramento. Então uma das frentes aqui da aula é explicar o monitoramento, né, da presença de patogênicos, e a outra em si é explicar então os processos de desinfecção, que vai então efetivamente inativar esses patogênicos. Então aqui nessa aula está passando os fundamentos. Bom, então falando sobre o monitoramento, né, primeira coisa, então aqui a gente nessa tabela vocês veem aí alguns exemplos aí de doenças de veiculação hídrica. Então a gente tem aí disenterias, cóleras, giardíases, hepatites A e B, poliomielite, criptosporidiose, gastroenterite. Então, que são doenças aí que têm como fonte de contaminação principalmente as fezes humanas. A gente vai ter, né, que ter uma quantidade aí muito ampla, né, de patogênicos aí que causam males então à saúde humana, né? E aí seria inviável aí você estar realizando a determinação de cada um deles especificamente. Então, para o monitoramento, o que se faz é o uso então, de organismos indicadores, né? E aí aqui um exemplo que a gente tem aqui são os coliformes, né? Que aí é uma análise que é relativamente simples, né? E são organismos que estão presentes então, nas fezes humanas e animais de sangues quentes, né? Isso aqui para bactérias. Aí, para protozoários, aí, a gente vai ter os protozoacistos de giardia ou cistos, né? Que são aí, mais resistentes aí, que os coliformes, né? E também mais resistentes à ação de agentes químicos, então vão requerer também atenção então quanto à escolha do agente desinfetante. Aqui a gente tem aqui algumas características, né, para a escolha aí do organismo indicador, né? Então, como estava falando, né, ser membro aí da flora intestinal, ele está habitando exclusivamente o intestino, mas não outras partes aí. Então, isso quer dizer que se você encontra esse organismo, ele é um organismo que veio de origem fecal, né? Ele também está sempre presente aí, ao mesmo tempo que você tem a presença dos patogênicos, né? E aí esse indicador ele está presente em maior número, e isso também quer dizer também que ele seja mais resistente também que os patogênicos. Ou seja, né, se você tem um indicador, fazendo aqui um resumo aqui, não necessariamente você encontrar um organismo indicador quer dizer que você vai ter um patogênico. Mas aí você tem um indicador, você tem um risco de ter algum patogênico. Então muitas vezes, às vezes você escuta, sabe, de locais aí que tem aí patogênicos, mas aí as pessoas não têm a doença. Por quê? Porque às vezes você tem a presença do indicador, mas aí, como eu falei, não necessariamente o indicador ele dá risco de ter a existência de patogênico, né? E aí, como eu falei, né, o organismo indicador ele tem que ser mais resistente que o patogênico, ele tem que estar em maior número que o patogênico, ele não pode aumentar, né, fora do ambiente de intestino, da flora intestinal, que senão a gente vai ter erros aí de medida. Ele também tem que ser resistente às condições aí naturais mais que os patogênicos. Então você não pode ter uma redução mais brusca do indicador do que o patogênico, senão o fato de você não encontrar o indicador vai gerar dúvida se você também não tem um patogênico. Mas se o patogênico é mais resistente,
Isso já te dá uma segurança, né, de não ter o patogênico nessa amostra. E aí, finalmente, né, você tem uma identificação fácil, né, por técnicas fáceis e fáceis contagens. Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplos, né? E aí, o importante a gente ter em mente que esses organismos indicadores eles vão ser bons indicadores para alguns grupos e tão indicados para outros, né? E aí a gente vai ter diferentes técnicas aí. Então, para coliformes a gente tem as técnicas aí de fermentação, né? E aí ele vai servir muito bem para bactérias, alguns vírus, né? Klebsiella lá, então serve ali então para crescimento de coliformes, né? Indicador para recrescimento de coliformes e sistema de distribuição, que é utilizado aqui por membranas, né? Ele indica então a contaminação fecal, né? Por coliformes da vegetação, do teixo, papel, né? A E. coli, né? Então exclusivamente fecal, então também serve para bactérias entéricas, vírus e organismos aí menos resistentes. Método de determinação colilert, né? Colíficos serve para vírus, clostridio para protozoários, né? Então aqui, no caso aqui utilizando a técnica de tubos múltiplos, NMP, né? E os colíficos então para placas de Lise. Então a gente para o monitoramento, né? O importante é vocês terem em mente aí os organismos que são bons indicadores, né? E as técnicas aí que são utilizadas. E aí já falando então das formas de desinfecção, né? A gente vai ter os mecanismos, e aí esses mecanismos visam então, como eu falei, inativar os patogênicos. E aí as principais formas aí que vai ter consiste principalmente da destruição da estrutura celular, né? Lembrando que a gente tem ali vírus, bactérias. No caso de vírus e bactérias, né? As bactérias realizam a principal parte do metabolismo por intermédio da membrana celular, né? Então, a partir do momento que você danifica, você destrói a membrana, a parede celular, você vai estar destruindo todo o aparato do patogênico de estar realizando então o crescimento. Outras formas aqui você tem aqui a combinação com ácidos ribonucleicos, isso vai afetar então no crescimento, na duplicação, né? Que a gente está mexendo na parte também de metabolismo dos patogênicos, né? Aí outras formas seriam também essas interferências aí no metabolismo por meio de inativação das enzimas, né? Então você tem aí umas enzimas que você inativa aí o metabolismo das bactérias, né? E aí também outras interferências aí também na síntese e crescimento celular, então evitando aí crescimento, a duplicação celular dos patogênicos, né? Os principais mecanismos utilizados, né, são mecanismos de oxidação para desinfecção, né? São mecanismos de oxidação ou ruptura da parede celular, né? E aí com isso você tem desintegração dessas células, e aí, como falei, a gente limita a ação aí do crescimento dos patogênicos, né? E outras formas também você ter a difusão de um agente que vai interferir nas atividades, né? Por exemplo, que nem o UV, né? O UV ele vai afetar, né, no metabolismo dos ácidos no metabolismo aí de duplicação das células. Não vai estar fazendo na realidade oxidação ou uma ruptura, né? Lembrando aqui finalmente, né, gente, que a oxidação, a desinfecção, ele é um processo seletivo, né? Ele não vai destruir todas as formas vivas da água, mas é um processo que ele visa fazer a inativação, né, de organismos patogênicos. Então é diferente da esterilização, que vai estar se aplicando a todos os organismos que tiver nesse meio líquido, né, no caso aqui da água. Certo, gente? Então é isso, e a gente se vê então no próximo vídeo.